Olá, queridos, a graça e a paz, amados. Queridos, é muito bom poder falar com vocês. Eu espero que, ao ouvir esta mensagem, o coração de vocês estejam assim fervorosos, cheio de fé, com uma expectativa no Senhor. Queridos, nós sabemos que nós estamos em dias difíceis, mas a nossa fé ela está sendo cada vez mais edificada no Senhor. Amém? Porque no momento em que passamos pelas as adversidades, a nossa fé ela é fortalecida, ela é formada. Amém? Então eu espero que o coração de vocês estejam fervorosos, eu espero que vocês tenham permanecido em oração, tenham permanecido na palavra e que a palavra do Senhor ela não tem faltado na casa de vocês. Amém? Queridos, eu queria que vocês já chamassem todas as pessoas que estão na sua casa, reúna todas elas neste momento e vamos conversar, vamos falar a respeito das Escrituras, vamos estudar a respeito das Escrituras, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada e nós precisamos ser tocados por esta espada. Amém? Então chame todas as pessoas que estão na sua casa. Será um vídeo muito curto, não será muito longo, mas eu tenho certeza que será uma palavra que poderá alimentar as nossas vidas nesses dias de adversidade. Amém? Então chame todo mundo que está na sua casa, reúna todos na sala e vamos compartilhar a palavra. Glória. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 10. É um texto tão conhecido, Nós conhecemos bastante já toda essa história, mas nós vamos tentar extrair daqui algo para os nossos dias. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Vamos orar um pouquinho e vamos pedir que o Senhor traga aos nossos corações uma revelação, um direcionamento e que essa palavra possa vir de encontro àquilo que temos precisado neste dia. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos e te pedimos, Senhor, que ministre aos nossos corações e que a Tua palavra, Senhor, ela venha nos fortalecer, venha nos guiar, venha nos orientar, Senhor, em dias de dificuldade.
Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas e te pedimos, Pai, que nos dê, Senhor, em nome de Jesus, ouvidos sensíveis. Ó Pai querido, nos conceda, Senhor, clareza de entendimento. Ó Pai querido, e nos dê, Senhor, um coração receptível, que possamos receber, Senhor, a Tua palavra, que é tão viva e tão eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós conhecemos já esta palavra e nesses dias é algo que tem, assim, queimado no meu coração a respeito deste assunto, né? É uma passagem tão conhecida, Marta e Maria, duas mulheres tão conhecidas da Escritura, né? E Maria, ela vem, de fato, escolher uma boa parte daquilo que foi destacado pelo próprio Jesus. Agora, a sua atitude, né, que levou Jesus Cristo a falar, poxa, espera aí, ela tem escolhido a melhor parte. Mas de outro lado nós temos então Marta, né? E Marta, ela entra em um ativismo, né? Ela entra naquilo que uma das nossas irmãs tão querida, né? Ela tem falado que é a síndrome de Marta, né? Ou seja, a síndrome do aceleramento, né? Aquilo que tem nos assolado nesses dias. E aí é justamente sobre essas coisas que eu gostaria de conversar com vocês. E aquilo que a palavra de Deus, né, destaca para nós é que Marta, ela estava ocupada, né? Ocupada com muito serviço. E aí no momento em que Jesus ele adentra esta casa, nós temos então Marta preocupada com aqueles serviços que talvez poderia ser considerado secundário diante da importância daquele momento. E aí nós aprendemos algumas coisas diante deste contexto. Existem coisas que são prioritárias, existem coisas que são essenciais e nós não podemos trocar as coisas secundárias pelas coisas que são primárias. As coisas que são secundárias por aquelas coisas que são de primeira instância, de primeira importância, porque dentro daquela casa tinha entrado então o pão da vida. Dentro daquela casa tinha entrado naquele dia o Salvador do mundo. Dentro daquela casa, naquele momento, quem estava ali era justamente o Verbo, né? O Verbo encarnado, o Deus vivo, um Deus que se faz homem. Então Deus, ele adentra aquela casa. E o que nós aprendemos, irmãos? Nós aprendemos que em um ambiente de muita ocupação, nós sempre estaremos preocupados. Em um ambiente de muita preocupação, queridos, nós sempre estaremos preocupados. E o que é estar preocupado? Muitas das vezes nós já estamos preocupados com aquilo que nós vamos fazer amanhã. Nós já estamos preocupados com aquilo que nós vamos fazer, queridos, daqui a uma semana, daqui a um mês. Nós já estamos com a nossa mente preocupada com todas essas coisas. E quando nós estamos justamente nesta síndrome da preocupação, nós estamos abraçando aquilo que muitas das vezes é secundário, em detrimento daquilo que seria essencial, daquilo que seria primário. Nós deixamos algo de uma importância secundária tomar lugar nas nossas vidas, naquilo que seria de primeira instância. Né? E a preocupação, ela vai nos levar para o ativismo. E o que é o ativismo? Normalmente esse ativismo é aquilo que nos impede de ter um sossego. O ativismo é aquilo que nos impede de ter um descanso. Muitas das vezes, enquanto estamos deitados, nós não conseguimos dormir porque nós não conseguimos nos aquietar, nós não conseguimos descansar. O ativismo, ele nos leva a ter medo, o ativismo, ele nos leva a ficar inquietos. E tudo isso, irmãos, nos faz
é ficar ensurdecidos por uma voz do céu. Amém? E eu gostaria de falar algo mais com vocês a respeito de tudo isso, dessa síndrome de Marta, que é justamente um dos maus que tem nos assolado, principalmente este povo de Deus, né? Porque quando nós falamos de pecado, todos nós entendemos o que é pecado. Se eu fizer esta pergunta para vocês, de pronto vocês já têm uma resposta. O que é pecado? Uma criança já sabe nos responder o que é pecado. Só que existe algumas coisas que podem nos assolar, que está justamente neste campo, né, neste campo do ativismo, neste campo da preocupação, que são as distrações, né? E muitas das vezes aquilo que tem nos impedido, queridos, de servir a Deus de uma forma mais íntegra, de uma forma mais profunda, de uma forma mais forte, de uma forma mais sustentável, é justamente as distrações. Porque as distrações não é necessariamente o pecado. Marta, ela não estava pecando. Jesus Cristo, ele não exortou Marta a respeito de um pecado, não. Ele fala: Marta, você está muito preocupada, você está ocupada demais com muitas outras coisas. Jesus Cristo, ele não considera isso pecado. Ele não tem uma exortação com Marta a respeito de pecados, não. Mas ele está falando o seguinte: Marta, você está distraída. Queridos, e muitas das vezes nós estamos caminhando distraídos de tudo aquilo que o Senhor ele tem para as nossas vidas nesses dias. Agora, qual que é o problema da distração? A distração, ela não é pecado em si mesmo. Vou te fazer algumas perguntas e você me responda, por favor. O seu serviço, ele é bênção de Deus? O seu serviço é pecado? Mas o seu serviço, ele pode te roubar da presença de Deus? Eu espero que suas respostas tenham sido sim. Por quê? Porque o nosso serviço, a nossa ocupação, pode servir de uma distração. E muitas das vezes, irmãos, não é só aquilo que nós fazemos fora, não, que nos distrai. Às vezes também, queridos, nós estamos extremamente distraídos com a nossa vida ministerial. Às vezes nós estamos distraídos, queridos, com o nosso ativismo religioso. Talvez nós estamos distraídos com aquilo que nós fazemos na igreja. Talvez nós estamos distraídos pela benevolência com a qual nós agimos para com o nosso próximo. Talvez nós estamos distraídos com aqueles afazeres que são domésticos. Talvez nós estamos distraídos com os nossos filhos, no cuidado com os nossos filhos. E nós estamos distraídos com tudo isso. É pecado? Não, não é pecado, mas é uma distração. E a distração, ela nos leva para um esfriamento. Irmãos, e é justamente neste ponto que eu gostaria de falar com vocês, sobre o esfriamento. Tome cuidado, queridos, porque o coronavírus vai passar. Amém? Glória a Deus por isso, o coronavírus vai passar. Tudo passa, queridos, tudo passa. Somente a palavra de Deus não passará. Agora, como nós seremos encontrados quando tudo isso passar? Irmãos, aproveite este tempo em que nós estamos em um isolamento social. Aproveite este tempo, queridos, para que vocês possam ir mais profundos, para que vocês possam mergulhar ainda mais profundos em um relacionamento íntimo e crescente com o Senhor. Aproveite este momento, meu irmão, para orar ainda mais. Aproveite este momento, queridos, para conhecer os segredos das Escrituras. Talvez alguns de vocês podem ter se afastado do serviço e estar com o tempo livre em casa. Queridos, aproveite este tempo, não deixe com que sua fé se esfrie, não se distraia. Não se distraia com as vozes que tentam falar aos nossos corações nesses dias. Não se distraia, queridos, com os noticiários. Não se distraia, queridos, com a conspiração, com a
teoria da conspiração que está nesses dias. Não se distraia, queridos, com aqueles que estão falando aí, olha, pode ser que Jesus Cristo ele vai vir amanhã. Não descanse nisso não, queridos, mas permaneça com suas vestes alvas. Amém? Não se distraia. Não se distraia, porque nós estamos em um tempo, queridos, onde aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Queridos, não se distraia. Não se distraia, queridos, com nenhum vento de doutrina. Não se distraia, queridos, quando aqueles falarem para você que o reino de Deus é ali ou é acolá. Não se distraia. Permaneça focado, queridos, com aquilo que o Senhor ele tem falado ao seu coração. Dê ouvidos para a voz que vem do céu. Seja como Maria, meu irmão. Seja como Maria. Maria, ela escolhe a melhor parte. E Jesus, ele pega e fala o seguinte, que a melhor parte é justamente aquela que não será tirada. A melhor parte é aquela que não será roubada. A melhor parte será aquela, queridos, que não será subtraída. Não, pelo contrário, mas a melhor parte, meu irmão, será aquela que ecoará para a eternidade. Meu irmão, eu vou te fazer mais uma pergunta. O que você tem feito nesses dias? As coisas que você tem feito nesses dias ecoará para a eternidade? As coisas que você tem se nutrido, as coisas que você tem construído nesses dias, as coisas que você tem colocado força, as coisas que você tem feito, realizado, ecoará para a eternidade? Para uma eternidade em Deus? Ecoará? Porque se não ecoar, queridos, meu irmão, você me desculpe, mas você está em um ativismo e esse ativismo vai te levar para um lugar muito distante do Senhor. Irmãos, e nós não queremos estar em um lugar distante. Não, nós queremos estar aos pés de Jesus. Amém? É o lugar que Maria estava. Irmãos, e tem algumas outras pessoas na Bíblia, alguns outros homens, que eles, em um tempo tão difícil em suas épocas, eles decidiram ouvir a Deus. Eles decidiram receber de Deus toda a instrução. Eles decidiram não só simplesmente ouvir, mas eles tiveram uma ação mediante aquilo que eles ouviram do Senhor. Entenda isso, queridos, nós não estamos em um tempo de escutar. Muitos escutam, mas poucos ouvem, porque ouvir nos arremete, queridos, a uma movimentação. Ouvir nos arremete a uma obediência. Existem pessoas que estão escutando falar, mas existem pessoas que estão ouvindo algo mais profundo da parte de Deus. Queridos, nós estamos em um tempo onde as pessoas, elas estão tendo muitas informações. Vocês têm percebido isso? Todas as pessoas têm gravado. Nós estamos aí, queridos, com lives. Todas as pessoas estão fazendo lives. E muitas pessoas, irmãos, muitos irmãos, eles estão tendo informações a respeito do Evangelho. Queridos, eu gostaria que vocês não tivessem tantas informações. Eu gostaria que vocês tivessem revelação do Cristo ressurreto, revelação de quem é o Senhor. Queridos, porque nós não somos movidos por informações. Amém? No campo do conhecimento, queridos, as pessoas têm tido muita informação, mas não têm tido conhecimento. O Senhor, Ele nos chama para termos conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não, nós não precisamos ter informação de quem é Deus, nós precisamos conhecê-lo. E nós temos algumas pessoas na Bíblia, queridos, que elas então buscaram conhecimento com o Senhor. Maria é uma delas, né? E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos o nosso pai na fé, Abraão. Queridos, que chamado maravilhoso, mas que chamado desafiador.
Em um momento, em um tempo em que as pessoas não conheciam o Senhor se revela a Abraão e fala para ele: Abraão, saia do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Queridos, não tinha GPS nesta época. Não tinha. Só tinha uma palavra, queridos, e tinha um coração disposto a obedecer. Eu acredito que nesse momento, quando Abraão ele deu o primeiro passo, o Senhor foi trazendo paz ao seu coração para que ele desse o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo. E aí então ele foi caminhando de fé em fé, sem ter uma direção muito clara, mas no coração dele tinha uma obediência espontânea. Irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus e conhecê-lo, Eu sei que quanto nós buscamos este conhecimento, nós somos desafiados. Queridos, nós estamos sendo tão desafiados nesses dias, né? Mas nós não abrimos mão de conhecermos ao Senhor. Nós temos Moisés, um homem tão jovem, e aí de repente recebe um chamado tão grandioso. Queridos, imagina isso, você caminhando e de repente agora a sarça ela começa a pegar fogo. A pegar fogo era normal. A sarça pegar fogo no deserto, isso era normal. Agora ela não se consumia, é o que a palavra fala. E de repente agora esta sarça que está pegando fogo e não se consome, tem uma voz. E o Senhor ele começa a falar com Moisés neste momento. E aí Moisés ele escolhe a melhor parte, aquilo que não lhe será tirado, aquilo que não lhe será roubado. E ele resolve obedecer ao Senhor e ele se torna então o libertador do povo de Israel. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Meu irmão, talvez você pode ser o libertador do seu povo. Talvez você que está me escutando agora, através desse vídeo, você pode ser o libertador da sua casa. Talvez o seu posicionamento em obediência nesses dias tão difíceis poderá acarretar, queridos, em uma vida de fé e você se tornará aquele que é o libertador da sua casa. Amém? Você pode ser, queridos, aquele que vai colocar em liberdade os seus. Talvez os seus os seus filhos, seus pais, né? Seus parentes. Talvez, queridos, aquelas pessoas por quem você tem orado tanto neste momento de quarentena, pode ser o momento, queridos, em que Deus quer usar a sua vida. Escolha a boa parte, meu irmão. Escolha estar aos pés do Senhor. Aproveite este momento, meu irmão, e comece a ter um relacionamento tão grande com o Senhor, ao ponto de que as pessoas que estão na sua casa possam ver o seu testemunho. Amém? Nesses dias, a gente conversando a respeito das quarentenas, desta quarentena, alguém me fala o seguinte: Reis, nesses dias onde as pessoas estão em casa, os maridos estão em casa, as esposas estão em casa, os filhos estão em casa, são dias de desafios, porque são dias onde as pessoas elas se encontram em casa e aí então agora elas passam o maior tempo juntos. Irmãos, mas pode ser dias de desafio sim, mas pode ser dias de vitória. Nós podemos viver o céu na terra, nós podemos viver provisão de Deus na nossa casa. Amém? Nós podemos viver cura, meu irmão. Comece a orar por cura. A cura pelos seus parentes, pelos seus vizinhos. Nós podemos ser usados nas mãos de Deus como um libertador em meio ao deserto. Amém? Eu gostaria que você recebesse essa palavra em nome de Jesus, mas nós ainda temos mais alguém aqui, não terminou, calma. Olha só, nós temos Davi. Davi, queridos, nós não poderíamos deixar de falar de Davi. Tem um texto que eu gosto muito, é justamente quando Davi ele está no enfrentamento, né, diante de Golias. Porque neste momento eu acredito que é justamente o momento de ascensão no ministério de Davi. E ele chega ali
diante deste gigante, diante desse desafio, e ele vai mediante uma revelação. Ele não vai diante de um conhecimento, não, ele vai diante de uma revelação de quem ele era em Deus. Ele pega e chega diante de Golias e fala o seguinte: quem é esse incircunciso que tem se levantado contra o povo de Israel? Nesta mensagem, queridos, eu já consigo aqui entender alguma coisa. Davi, ele estava revestido de uma revelação. Quando ele fala quem é esse incircunciso que tem se levantado contra o povo de Israel, ele está falando o seguinte: quem é esse incircunciso que tem se levantado contra nós que somos circuncisos, que somos circuncidados? Ou seja, a circuncisão fala de aliança. Quem é esse desaliançado que tem se levantado contra nós, que temos uma aliança com um Deus vivo? Queridos, nós estamos enfrentando gigantes e nesses dias nós podemos declarar essas verdades. Quem são esses incircuncisos que têm se levantado contra o povo de Deus? Nós temos uma aliança, queridos, e a nossa aliança ela é inquebrável. A nossa aliança ela é incorruptível. A nossa aliança, queridos, ela é inquebrável, ela é durável, ela é resistente, porque quem fez a aliança não fomos nós, não foi eu que fiz a aliança. Não, quem fez a aliança foi o próprio Deus. Ele se aliançou conosco, amém? E Ele não tem abrido mão de nós. Queridos, nós precisamos caminhar diante de revelação, nós precisamos ter os nossos ouvidos muito sensíveis nesses dias de tribulação, nos dias de provação, queridos. São dias onde nós vivemos as melhores experiências com o Senhor. Amém? O povo de Israel, queridos, nunca viveu tantas bênçãos quanto eles estavam no deserto. Porque foi ali no deserto que eles tiveram uma experiência do maná. Ali no deserto eles tiveram uma experiência, queridos, de ser curados. Serpentes abrasadoras estavam ali e agora, de repente, então Moisés ele levanta uma serpente de bronze em meio ao deserto e todo aquele que olhar para essa serpente ficará curado. Experiência. Queridos, no deserto foi justamente o ambiente onde a nuvem de glória ela vinha e cobria o povo durante o dia. E durante a noite, queridos, nós tínhamos uma chama de fogo que os acompanhava também. Amados, no deserto é lugar de provisão de Deus. Nós estamos nessa quarentena, nós estamos agora enclausurados, isolados socialmente, mas nós não deixamos de ter experiência com Deus. Eu espero que muito em breve tudo isso volte, tudo isso acabe e nós voltamos à nossa vida normal. Queridos, mas para falar bem a verdade, que as experiências nas nossas vidas possam nos impulsionar para lugares mais altos. Se tudo isso servir, queridos, para que tenhamos mais experiência com Deus, que este tempo então dure ainda um pouco mais, para que as experiências aumentem. Queridos, não tenha medo do porvir, não tenha medo do amanhã. Sinta-se encorajado, meu irmão. Sinta-se encorajado a ir mais profundo no Senhor. Permaneça orando. Nós estamos reunindo, alguns dias da semana, nós estamos na igreja reunindo, nós estamos tendo toda a cautela necessária, usando máscara, fazendo a asepsia das nossas mãos com álcool. Nós não estamos tão próximos, nós estamos tendo toda a cautela, mas nós estamos orando. Queridos, venha orar também, sinta-se encorajado. Quando tudo isso passar, como você estará? Quando tudo isso passar, meu irmão, como que você estará na fé? Amém? Eu sei que talvez por algumas outras circunstâncias vocês não podem estar fisicamente conosco, mas eu espero que você esteja orando na sua casa, eu espero que você esteja lendo a Bíblia. Queridos, vamos nesses próximos dias começar a fazer alguns estudos. Compartilhe no grupo aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Compartilhe com os irmãos a respeito daquelas revelações que vocês têm tido, porque eu tenho certeza que todos vocês têm tido uma revelação da parte do Senhor. Amém?
queria deixar aqui um forte abraço para vocês. Nós vamos orar neste momento e que o Senhor abençoe você, a sua casa, toda a tua família, amém? Que você possa sempre escolher a boa parte, assim como Maria escolheu a boa parte, e que, em nome de Jesus, meu irmão, que esse tempo passe muito breve e que nós voltemos a nos encontrar em nome de Jesus, amém? Então sinta-se encorajado nesses dias, sinta-se fortalecidos, vamos continuar fazendo com que aquilo que importar ainda mais. Amém? Feche teus olhos neste momento e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai querido, por cada um, Senhor, dos meus irmãos que permaneceram aqui até agora neste vídeo. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar ainda em cada coração, trazendo, Senhor, revelação do alto. Ó Pai querido, é o que nós te pedimos. E que o Senhor possa, meu Deus, nos guardar. Guarda, Senhor, os nossos governantes. Guarda a nossa casa. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, toda a autoridade eclesiástica dessa cidade, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas vidas, a vida dos nossos familiares. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Meu irmão, fique na paz e até a próxima. Em nome de Jesus.